Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 livros de vendas que eu li com 17 anos para sair do completo zero e passar a ganhar 10 mil reais por mês. Uma vez, meu pai, que é o melhor vendedor que eu conheço e que eu já conheci, me disse que tem 3 tipos de pessoas no mundo. Os burros, aqueles que não aprendem nem errando, as pessoas normais, que têm que errar para aprender, e as pessoas inteligentes, as pessoas que aprendem com os erros dos outros. E eu acredito que lendo, a gente aprende com os erros dos outros. E por isso que eu venho aí há alguns anos lendo uma média de 20 livros por ano. E eu acredito que tem dado certo para mim. Mas agora vamos aos livros. O primeiro livro que eu tenho que botar aqui nessa lista é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro ele é super fácil de ler, então mesmo que tu não tenha o hábito de ler, diz que não gosta de ler, esse livro é muito rápido, muito tranquilo de ler, porque ele tem uma leitura fácil, simples, o vocabulário dele é simples e ele conta bastante histórias para ilustrar o que ele está falando. Ao longo das histórias ele vai contando e explicando as técnicas de venda que ele utilizou na vida dele para se tornar um multimilionário. A promessa é forte, eu sei, convencer alguém em 90 segundos parece uma promessa extrema, mas utilizando as técnicas que ele ensina no livro, vocês vão ver que se torna muito mais factível. E uma das técnicas que eu quero trazer aqui para vocês é a técnica da ponte, né? Que é pesquisar alguma coisa ou tentar procurar algo que conecte vocês aos clientes, para gerar aquele rapport, né? O livro fala muito sobre a geração de conexão com o cliente. E essa técnica da ponte pode ser diversas coisas. Se tu é um vendedor de motos, por exemplo, é buscar entender onde é que o cliente passa o Réveillon, onde é que ele veraneia, ou o que ele gosta de fazer no fim de semana. Às vezes vocês podem ter algo em comum que vai gerar uma conexão, vai fazer aquela quebra de gelo e vai tirar a imagem do vendedor que só quer empurrar um produto. Outra coisa que também gera muito rapport, uma técnica que quando eu li quebrou a minha mente, eu nunca tinha parado para pensar que as pessoas podiam ter pessoas que faziam isso, é a técnica de espelhamento. Uma técnica onde tu começa a mimetizar o que a pessoa está fazendo, literalmente se tornar um espelho dela, porque assim vocês se tornam alguém mais próximo, mais parecido, que também faz a pessoa se desarmar e se sentir mais conectada contigo. E eu posso apostar que se eu te encontrar um dia na vida real, eu vou fazer isso e tu não vai nem perceber. Testa depois e me diz. E o terceiro ponto, ele fala que é uma coisa que já é batida, mas eu vejo muitos vendedores errando, que é a característica versus o benefício. Então ele fala muito sobre gerando aquela ponte, né, entendendo o que o cliente precisa, transformar as características do teu produto em benefícios reais. Então esse livro tinha que estar na lista por ser muito fácil de ler, principalmente para quem é iniciante, e também por ter uma aplicação tão direta. Ele é um livro que tem vários exercícios práticos para tu aplicar o que tu tá lendo na vida real. Então eu super recomendo Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Segundo livro que não podia faltar é o Spin Selling. Ele é um livro que já não é tão fácil quanto o primeiro, mas ele traz um conceito que pouquíssima gente aplica aqui no Brasil e revolucionou o jeito que eu vendia. Tá? O Spin Selling ele é um acrônimo para situação, problema, implicação e necessidade, que são as etapas que o autor do livro considera que é importante o vendedor levar o cliente ao longo do processo de compra. Tá? E o livro é um pouco mais difícil de ler, ele fazia muitas pesquisas técnicas, pesquisas de campo mesmo, então ele no início fala muito sobre essas pesquisas, então acaba ficando um pouco mais maçante. Mas a partir da página 100, página 150, ali vocês vão ver que ele embala e ele começa a explicar realmente como é que funciona a metodologia SPIN, que é muito mais sobre ouvir o cliente e fazer as perguntas certas do que falar. Porque muitas vezes vocês podem ter visto que vocês fizeram uma baita apresentação de produto, falaram todas as características, todos os benefícios e mesmo assim o cliente não se convenceu. Porque muitas vezes o cliente já está acostumado a ser vendido, ele, enfim, sabe que o vendedor vai falar bem do produto dele. Então o Spin Selling consiste em fazer com que o cliente se venda o produto. Pode parecer um pouco mágico ou alguma coisa de guru, mas eu posso te dizer que quando tu lê o livro, tu vai entender o que eu estou falando. E falando um pouquinho sobre o acrônimo, então, perguntas de situação, ele insiste em basicamente tentar entender como é que estão indo as coisas lá. Então, se eu fosse um vendedor de motos, por exemplo, uma pergunta que eu teria que fazer nessa fase seria: cara, como é que tu vai para o trabalho? E aqui, buscar informações do cliente para tentar achar um problema. Aí a pergunta de problema seria algo no tipo: e tu pega muito trânsito para chegar lá? Depois, pegando esse tipo de informação, se eu encontrasse que ele demora, vamos dizer, 1 hora para chegar no trânsito, e eu falasse: e cara, se tu tivesse 1 hora a mais por dia em casa, o
que tu faria? Aqui eu já estou gerando rapport e ao mesmo tempo eu ia conseguir o último recurso para vender a moto para ele. Tu acha que comprando uma moto, tu poderia ter 1 hora a mais livre no teu dia fugindo do trânsito? E aqui eu não preciso nem vender a moto pro cara. Ele mesmo com as respostas já vai convencer ele mesmo de que a moto é a escolha certa para ele. E o terceiro livro dessa lista também segue a linha do Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele é todo contado através de histórias, que é o Negocie como se sua vida dependesse disso. Para vocês terem uma noção, esse livro foi escrito pelo criador do Manual de Negociação de Reféns do FBI. Então, as técnicas que estão nele são super casca grossa. O autor conta diversas histórias que são muito divertidas, tem algumas que são até bem pesadas, mas fica tranquilo que não tem nada muito pesado no livro. E, para garantir que os reféns fossem resgatados, ele desenvolveu diversas técnicas que podem ser aplicadas em praticamente qualquer negociação. Porque imagina, uma perda de um cliente não é perder uma venda, deixar de ganhar dinheiro. É a vida de alguém que está sendo perdida. Então eles têm que ter um nível de precisão muito absurdo, beirando 100%. E para isso, eles usam uma técnica chamada de ancoragem. Essa técnica é simplesmente sensacional, que é tu lançar uma oferta completamente absurda. Tu jogar algo que tu sabe que o cliente não vai aceitar. Ou, no caso, o sequestrador. Quem faz muito isso é o Donald Trump. Atualmente, vocês devem ter visto que ele está jogando tarifa para todos os países do mundo, ou que ele disse que ia anexar o Canadá. Isso, na real, é uma técnica de ancoragem. Ele está ameaçando invadir um país, mas depois ele vai trazer alguma outra proposta mais branda. Porque aí qualquer outra coisa que ele trouxer vai parecer mais factível. E essa técnica é muito boa quando usada com produtos de alto ticket. Aqui eu já vi vendedores de jet ski falando, não, o jet é super barato. E aí o cliente chegou com uma expectativa e na hora de apresentar o preço era outra. Então, quando o cliente perguntar o preço, fala, cara, é muito caro, é X. E joga o X bem mais alto. Porque aí tu vai ter uma âncora muito acima. E a segunda técnica que ele traz no livro é a técnica do parece, que a história que ele conta é sensacional. Em um sequestro, os sequestradores ficaram dentro do banco sem comentar absolutamente nada. Eles não abriram um canal de comunicações e a partir daquilo ali, ele tentou diversas perguntas. Tentou utilizar a metodologia SPIN, que já era conhecida na época, e tentou gerar rapport com eles. Mas nada funcionava. E aí que ele veio com a técnica do parece. Ele chegou na frente da porta do banco e começou a falar com os sequestradores. Parece que vocês estão com medo de sair daí. Parece que vocês acham que se vocês abrirem a porta, a gente vai alvejar vocês e vocês vão morrer. E ele continua repetindo essa mesma frase. Parece que vocês estão com medo de sair daí. Parece que vocês acham que se vocês abrirem a porta, a gente vai alvejar vocês e vocês vão morrer. E ele repetiu essa frase durante 6 horas. E só com essa técnica os sequestradores se renderam, se machucaram em um refém e sem nenhuma exigência. E essa técnica funciona muito bem, porque quando tu usa o parece, tu se coloca no lugar do cliente. Tu faz uma implicação e tu mostra pro cliente, ou para quem está negociando do outro lado, que tu realmente se importa com essa pessoa. E aí isso fez com que os sequestradores se sentissem mais seguros de abrir a porta e não seriam alvejados até a morte. A terceira técnica é o controle das emoções. Ele fala que a venda só começa a partir do não. Que enquanto tu não tomou um não do cliente, tu não está vendendo, tu não está negociando. Então, ele quase que transforma a negociação em um jogo. E ele prega que tu tem que ser muito mais frio e levar muito mais na esportiva do que se preocupando em de fato perder a venda. E isso é uma coisa que mudou muito a minha mentalidade, me ajudou muito na hora de fechar os negócios. E a leitura e as aplicações dos princípios que eu aprendi nesses 3 livros me ajudaram muito a me desenvolver como pessoa e como profissional. Porque eu acredito que todo vendedor, ele faz o seu próprio salário. A gente é comissionado, então quanto mais a gente vender, quanto mais a gente entregar, mais a gente vai vender. Por isso que eu acho que a gente tem que buscar nos tornar mais para poder ganhar mais e conquistar a nossa liberdade. Então, se tu quer mais técnicas de vendas, quer mais dicas, se inscreve aqui no canal e acompanha os próximos vídeos.